Oi pessoal, saudações vascaínas, eu sou a Nina. Para você que ainda não conhece o nosso canal, aqui nós vamos contar um pouco da história do Vasco. Curiosidades, fatos novos e antigos, muita coisa boa. Para você que está conhecendo o Vasco agora e para você que já sabe tudo sobre o Vasco, relembrar um pouco. Hoje eu vou contar para vocês um pouco da história da camisa do nosso Vascão. Vamos lá? Que a camisa do Vasco é a mais bonita do mundo, nós já sabemos, né? Mas como ela foi criada, você sabe? O Vasco da Gama entrava em campo usando uma camisa preta com a cruz de Cristo em vermelho no peito. Proposta dos fundadores do clube, que jamais mudariam suas cores, o preto, o branco e o vermelho, presentes na cruz das embarcações portuguesas. O preto e o branco representavam a ideia de que poderiam participar do clube pessoas de todas as raças e origens sociais, em igualdade e sem discriminação alguma. O preto também representava as tormentas, o abismo, o fim do mundo como conhecido, e as mortes que ficavam pelo caminho, os mares perigosos e desconhecidos do Oriente, desbravados por Vasco da Gama. O branco da faixa diagonal refere-se à rota descoberta pelo almirante. E a cruz representa o povo português e a sua fé. É muito forte o aspecto religioso da cruz, porque a ordem militar de Cristo era ao mesmo tempo religiosa e guerreira. O Vasco durante muito tempo jogou com um único uniforme e sem faixa diagonal. Quando adotou a faixa, que já existia nos uniformes das outras modalidades esportivas do clube, não fez distinção entre as duas versões do uniforme, o preto e o branco. Então, como saber qual é a camisa número 1? A resposta é simples. Tem uma razão de ser. Ela é uma reprodução do pavilhão do clube garantida pelo estatuto. Este pavilhão é preto, com uma faixa branca em diagonal e uma cruz de malta vermelha. Porém, a cruz que deveria ser o símbolo do Vasco da Gama é a cruz da Ordem de Cristo, que é um dos símbolos máximos de Portugal e era usada nas caravelas. No entanto, a cruz utilizada como escudo foi a cruz pátria, que erroneamente foi chamada de cruz de Malta. O clube é chamado por muitos o time Cruz Maltino, mas a cruz de Malta não foi de fato utilizada. Não há, entre os grandes clubes de futebol, uma camisa que desperte tanta discussão. A maioria dos times tem uma camisa principal, a titular, a histórica, que personifica a identidade do clube, pois o Vasco tem duas. Quando enfileiramos as camisas que contam a nossa história, podemos escolher qualquer uma das duas tradicionais, sem causar estranheza alguma. A branca, com faixa preta, tem a mesma representatividade que a preta, com faixa branca, deixando marcado as escolhas ideológicas sem distinção de crença, cor ou classe social. A primeira camisa criada no ano de fundação do clube foi usada pelo departamento de remo, camisa preta com faixa diagonal branca partindo do ombro direito, o inverso do que é hoje, e a cruz de Cristo em vermelho no centro da camisa. Em 1915, a primeira camisa de futebol era toda negra, com golas e punhos brancos, sem faixa diagonal, e a cruz passou a ser usada do lado esquerdo do peito, junto ao coração, para diferenciar do uniforme do time de remo. A camisa rendeu o apelido de que se fala até hoje, camisas negras. Em 1937, foi adotado um novo desenho com a faixa diagonal, mas agora ela partia do ombro esquerdo, sendo ainda usada a cruz de Cristo vermelha, posicionada sobre a faixa na altura do coração. A dificuldade na iluminação dos estádios e o calor do verão carioca passaram a ser motivos de preocupação. O desgaste dos jogadores por conta do calor era nítido. A retenção de calor na camisa preta era um fato, tanto que nos esportes olímpicos já usavam uniformes com camisa branca, até que surgiu a questão do excesso de jogos no verão. Foi então que passamos a usar a camisa branca. A estreia da camisa branca foi contra o Bom Sucesso no segundo turno do Campeonato Carioca, em 1937, que é a versão inversa da camisa de honra do Vasco, com a camisa preta sendo a principal e a branca secundária.
Em 1838, o Vasco adotou esse padrão de uniforme que usamos até hoje. Na década de 40, o Vasco aposenta suas camisas negras. O futebol já era o protagonista do clube e adota, em definitivo, a camisa com o design da bandeira. O Expresso da Vitória consagra o clube e a camisa. O Vasco usava com naturalidade ambas as camisas, inclusive em jogos decisivos. Em 1943, quando o técnico uruguaio Ondino Vieira assumiu o time, estabeleceu junto com o comando do clube que o Vasco passaria a usar preferencialmente o uniforme de verão, a camisa branca, com faixa diagonal preta, criada em 1937. Relembrando o River Plate, clube onde ele foi bicampeão argentino em 1936 e 1937. Já em 1970, a Cruz de Cristo foi substituída pela Cruz Pátria, que permanece até hoje. Até 1988, não houve mudança significativa no uniforme. Algumas vezes modificavam a gola, a faixa diagonal era alargada ou diminuída e os números colocados de forma diferente. Mas em 1988 foi adotada uma mudança, sendo retirada a faixa diagonal das costas, ficando apenas com o número e a marca do patrocinador. Em 1991, nova mudança. A faixa diagonal foi alargada. Sobre a Cruz Pátria, colocada as 3 estrelas, que estão presentes na bandeira, e foi colocada uma faixa em cada manga, que depois foram retiradas em 1993. Os números passaram a ser pintados de preto e branco e não mais de vermelho. Em 1994, o escudo passou a ser colocado também nas mangas. Em 1996, o uniforme passou por grandes mudanças. A volta da faixa nas costas, a inclusão dos números em destaque em um círculo, destacando o nome do patrocinador, e as mangas com destaque para o fornecedor do material do clube. Em 1998, a camisa passou a ter gola olímpica, com botão, furinhos nas laterais e os escudos nas mangas, sendo de um lado o do Campeonato Brasileiro e do outro o centenário do clube. E mais uma vez a faixa nas costas foi retirada, permanecendo o número sem o círculo. Em 2002, a camisa toda preta com a Cruz Pátria sobre o coração foi retomada como o terceiro uniforme oficial. Em 2003, volta a faixa nas costas e os números em vermelho. Em 2018, o número de estrelas foi alterado, de 8 para 6, 2 vermelhas e 4 douradas, e saíram de cima da Cruz de Malta, ficando na parte de trás, próxima à gola. No modelo branco foi retirada a faixa das costas. Na frente possui uma faixa branca com estilo novo, em preto, dando efeitos de velocidade. No modelo preto, várias faixas diagonais separadas por listras brancas. Para quem é torcedor, temos uma infinidade de modelos para todos os gostos.
Já o lançamento para 2023, o modelo vem com a frase "que honra ser" escrita na nuca. E agora, pessoal, vamos para o nosso quiz do Almirante. A estreia da camisa branca foi contra o Bom Sucesso no Campeonato Carioca de 1937. O jogo foi em 16 de janeiro de 1938. E você sabe quanto foi o placar? Então, deixa a resposta nos comentários. Não esquece de deixar o joinha no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber uma notificação sempre que eu colocar um vídeo novo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo.